mais fé e mais amor. Vitória alcancei, aceitando a Ti, Senhor. Jesus, Jesus, sei que lá eu vou encontrar Pedro, Tiago e João, todos unidos em uma só fé, em plena comunhão. E não mais haverá rancor, tristeza e solidão. Os meus olhos não vão mais chorar, porque a Ti verei. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa tocar em nossas vidas nesta noite, nesta manhã, nesta madrugada, nesta tarde. Eu não sei que horas meus queridos irmãos estão ouvindo esta mensagem. Mas nós temos uma questão neste mundo a ser questionada ou questionado. Às vezes as pessoas, elas dizem assim, olha, Deus é bom, Deus é amor, Deus não faz mal a ninguém, Deus jamais vai permitir eu ir para o inferno, eu perder minha salvação, porque eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia, ela não nos ensina desta forma. Não precisa você fazer mal a ninguém para você perder a tua salvação. É só você fazer mal a você mesmo. E quando nós não acreditamos nas Escrituras Sagradas, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Pai amado, Pai querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoa nossos pecados, nossas falhas e tudo que nós cometemos contra Ti. Que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra da maneira correta, da maneira que a Tua palavra ela é. E que todos que estão nos ouvindo, que está nos ouvindo ou que ainda vai nos ouvir, quando ouvir esta mensagem, esta palavra, que seja graciada pelo Teu poder. Pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido meus irmãos a abrir as suas Bíblias
no livro do Apocalipse, no capítulo 22, a partir do versículo 8. Apocalipse, o livro da revelação, o livro que o apóstolo João, ele teve uma visão, uma revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo depois de ressuscitado, depois que estava sentado à direita do Deus Pai, do nosso Senhor Deus. Jesus, ele deu essa revelação para o apóstolo João, o apóstolo do amor. E essa visão era tudo que ainda ia acontecer. Eu quero que meus irmãos abram as suas Bíblias no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 8, no nome do Senhor Jesus. As admoestações e as promessas finais. As admoestações e as promessas finais. Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, revelou para João assim: eu sou, ou melhor, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Para adorá-lo. Eu quero dizer, até mesmo para alguns irmãos, que adorar não é cantar, né? Eu aprendi uma coisa, que cantar, os anjos cantam para Jesus, para Deus lá no céu. Nós aqui na terra, nós devemos sim cantar, porque o cântico é uma melodia, uma expressão de amor. Mas Deus já tem os anjos para cantar para Ele. Os anjos lá do céu, eles cantam, eles não pregam. Eles não anunciam o Evangelho. Então, Deus nos chamou para anunciar o Evangelho. Então, Deus já tem os seus anjos para cantar para Ele. Eu quero frisar para você que eu não estou dizendo que nós não devemos cantar. Não, nós temos que cantar. É a melodia, a expressão de amor. Mas os anjos não vão vir aqui na terra para pregar, anunciar o Evangelho. E nem você vai lá nos céus, nesse momento, a não ser depois que Cristo lhe chamar para cantar lá no céu. Então, se tem algo que nós temos que fazer nesta terra, é se santificar perante a Deus e levar o Evangelho. Porque a palavra é quem nos faz conhecedor do certo e do errado perante a Deus. Então, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu. Ou seja, ele estava ali para servir, para trazer a mensagem para João. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então o anjo disse assim: olha, não prostre diante de mim, aos meus pés, porque eu sou um conservo teu. Eu sou um conservo teu e dos teus irmãos e de todos que fazer a vontade destas palavras, ou seja, da palavra do Senhor. Todos que fizer a vontade e guarda as palavras deste livro, adora a Deus. Ou seja, adora a Deus. O anjo diz adorar a Deus. Então, quer dizer, é aonde nós questiona, adoração
a outros deuses, imagens de escultura. E não somente isso, adorar um carro, adorar uma casa, uma empresa, a mulher, os filhos, uma conta bancária. Isso é adorar, é deixar de servir a Deus para se apegar ou confiar naquilo que nós temos. Então, o anjo disse, ó, eu sou conservo teu, estou aqui para servir, para trazer a mensagem para você. Então ele me disse, vê, não faças isto. Versículo 9, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Que tempo, irmão, que está próximo? Da revelação, da volta do Senhor. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue santificando-se. Essa palavra, continue o injusto fazendo injustiça, e continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo sendo santo, quer dizer o quê? É um alerta. Mais ou menos assim, ó. Tudo bem. Quer fazer, faça. Continue o injusto sendo injusto. Quer ser injusto? Continue. Quer ser santo? Então continue santificando. Então é isso que essa palavra quer dizer. É imundo? Então tudo bem, continue o imundo sendo imundo. É isso que vocês querem? Então continue. Não está mandando continuar. É um alerta. É tipo assim, ó. Você aconselha o seu filho. Seu filho não dá ouvido. Aí você fala assim, quer continuar? Então continue fazendo isso. Continue no caminho errado. Você quer? Então, essa alerta, que muitos não entendem essa palavra. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue santificando-se. Então, esse é um alerta. Continue. Continue. Você quer continuar? Continue assim. Não é a vontade de Deus. Que o imundo continue imundo. O injusto continue injusto. Mas quer continuar? Continue. É isso que quer dizer. Viu? Aí diz assim, ó. Eis que venho sem demora. Jesus disse, na revelação para o apóstolo João. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão é pedras preciosas na coroa dos salvos. Então, o que Jesus disse? Que ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Qual tem sido as minhas obras? Qual tem sido as suas obras? O que nós temos feito de bom? Porque não tem como você plantar vento e colher bonança, meu irmão. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Se você planta pecado, vontades, prazeres da carne deste mundo, você vai colher o fruto do pecado. Você nunca vai plantar uma fruta e colher outra. Você nunca vai colher as coisas santas, ou melhor, plantar coisas santas e colher coisas imundas, não tem como. Então Jesus disse assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? É a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então Jesus disse o quê? Que ele é o primeiro e o último, não tem outro além de Jesus. Aí ele fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. O que é lavar
as vestiduras. O que é as vestiduras? É a nossa vida, irmão. A nossa vida, ela tem que estar revestida de poder. Essas vestiduras que a Bíblia diz aqui, que Jesus diz aqui, é o nosso coração, tem que estar lavado no sangue do Senhor Jesus, para nós ser salvos, para nós termos a vida eterna. Para que nós possamos entrar pela porta da cidade santa, da Nova Jerusalém. Aí você me pergunta assim, não, mas eu não gosto de crente. Irmãos, eu não estou falando de crente. Eu estou falando de Jesus. Agora, se você é um religioso, aí eu não posso dizer nada. Eu não sou religioso. Religioso é aquele que, ele diz assim, ó, eu bebo, isso é religião. Eu fumo, eu adultério, eu prostituo, eu gosto de curtir minha vida, mas eu creio também em Deus. Não, meu irmão, aí você tá falando algo antibíblico. Porque a Bíblia diz que o diabo crê e estremece, ou seja, ele é um crente, ele crê e estremece. Ele sabe que Jesus pode salvar, que Jesus vai salvar, mas ele nunca deixa de ser diabo. Porque, olha só o que Jesus falou para João anunciar, aqui no versículo 15 do capítulo 22 do Apocalipse. Fora, ficam. Fora de quê, pastor? Fora dos céus, do reino de Deus, do reino dos céus, fora da vida eterna. Quem vai ficar fora? Quem vai ficar fora? Está na Bíblia, irmão, isso não é palavra minha. Isso é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por intermédio do apóstolo João, fora do céu, da vida eterna. Se alguém fica fora do céu, para onde ele vai? Você vai ver daqui a pouco. Fora fica os cães e os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática a mentira. Escute, fora ficam os cães. Ué, pastor, os cães quer dizer cachorro? Não. Quando a Bíblia Jesus fala, a primeira palavra que Jesus diz que fica fora é os cães. Está falando com aqueles que agem como os animais. Aqueles que agem como os animais. Como é que os animais agem? Sem raciocínio. Os animais não têm pensamento relacionado à santidade. Os animais são animais. Ou seja, quando fala os cães, está se referindo a todos os animais. E tem pessoas que agem como os cães, como os animais. Por exemplo, o animal fêmea dá cria ao seu filhote, quando é mais ou menos com 6 meses, 1 ano, e aquele animal fêmea que deu cria do seu filhote, está cruzando com o seu próprio filho. Porque não tem raciocínio. Não tem mentalidade para as coisas certas. Mas não quer dizer apenas isso. Quer dizer todos que agem de forma errada, achando que está certo. Tem pessoas que falam palavrão, que xinga, que bebe, que fuma. Ah, vamos curtir a vida é só uma só. Não é assim, irmão. Isso é agir como os cães. Não tem raciocínio. E o pior é que tem gente que acha bonito. Ah, eu bebi uma essa noite, olha, eu amanheci, eu acordei os cachorros lambendo na minha boca. Tem gente que fala isso. Ou seja, age como os cães. Age como os animais. Os animais, eles não têm raciocínio da maneira correta. Os animais, tudo para eles está certo. Então Jesus disse o quê? Que fora ficam os cães, feiticeiros, os impuros. O que é impuros? Impuro é a pessoa que não tem a pureza de Cristo. Não tem a pureza da santidade. Tudo para ela está certo. Beber está certo, adulterar está certo, se prostituir está certo, fumar está certo. Eu quero dizer para você que o fumar, o cigarro, é um dos maiores assassinos de todos os tempos.
Que às vezes a pessoa fuma, sabendo que aquilo pode causar um dano na vida dela, mas continua praticando aquele ato. Isso é agir como os cães, sem raciocínio, para ela está tudo certo. Bebe, pega uma cirrose, o álcool está comendo o fígado dela, está devorando o fígado dela, e ela continua no caminho da bebedice. Ou seja, não tem raciocínio, está agindo como cão. Aí diz aqui, os impuros, é pessoas que têm a mente poluída, deseja a mulher do próximo, o marido da próxima, a casa, o carro do próximo, a empresa, o salário, a vida. Olha, fulano, olha, eu queria meu marido igual o seu. Tem mulher assim. Olha, eu queria meu esposo igual o seu. Eu queria minha mulher igual a sua. Então isso é pensamento impuros. Aí diz aqui também no versículo 15 ainda, os assassinos também ficam de fora. Pastor, mas eu nunca matei ninguém. Mas você pode estar se matando, irmão, na bebida, no cigarro, no pecado. Você está sendo homicida de você mesmo. Você está tirando a sua própria vida. Isso é ser assassino. Fora fica também os idólatras. O que é idólatras? Não vai pensar que idolatria, meu irmão, não é só você adorar uma imagem de escultura. Às vezes você adora a sua família. Às vezes você adora o seu carro, sua casa, sua conta bancária. Não, pastor, não adoro não. Você diz isso. Mas depois, se você perder alguma coisa de valor, você fica louco, você fica perturbado. Porque você é dependente daquilo. Tudo que você é dependente, você adora. Então, idolatria é tudo que você é apegado demais. Tem gente que diz, meu filho é tudo para mim, minha filha é tudo para mim, meu Deus, meus filhos é tudo, meus filhos é a minha vida. Você está errado, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é assim. Se você perder um filho ou uma filha, você vai morrer junto? Minha esposa é tudo para mim, meu esposo é tudo para mim, meu carro, minha casa, não, peraí, meu irmão, tudo para nós tem que ser Jesus Cristo. Esta é a verdade. Fora ficam os cães, os primeiros que ficam os cães, por quê? Porque não tem raciocínio. Esses cães aqui não é os animais, é aquele ser humano que age como os animais. De repente você é assim, tudo está bom para você, tudo está certo. Não, a vida aqui é só uma. Cuidado, isso aqui não é vida não. Você pode ter uma vida aqui, uma maravilha, mas a vida não é essa. A vida, ela vem depois da morte. Ou a morte verdadeira é depois que você parte daqui. Existe a vida e a morte depois que nós partimos daqui. A vida eterna com Jesus e a morte eterna com o diabo no inferno. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Por que a brilhante? Por que a raiz, geração de Davi? Porque a raiz representa a vida, que dá vida. Sem a raiz, uma árvore não dá fruto, não vive. E a estrela da manhã? É a primeira que aparece no céu durante a entrada da noite e a última que desaparece do outro dia. O que quer dizer isso? Que Jesus é a raiz que dá vida, que dá fruto, que dá paz, que dá tudo que nós precisamos. Não tudo que você quer, nós precisamos. É a presença dele. E a brilhante estrela da manhã? É que se faz presente no amanhecer e no anoitecer da vida do homem. É a brilhante estrela da manhã. Você pode ver, mais ou menos 6 horas da manhã, você olha para o céu, que a única estrela que está brilhando é a estrela da manhã. Você olha, mais ou menos às 6 horas da tarde, é a única estrela que você vê primeiro, é a brilhante estrela da manhã. Então, Jesus disse o quê?
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, geração que gera, dá continuidade, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Por que a água da vida? Porque a água, meu irmão, a água é a única coisa que você não pode deixar de participar dela todo dia, ou seja, de ingerir ela no seu estômago, para que você venha ter saúde. A água, ela é a única coisa que o mundo depende para tudo. Para plantar, para você lavar alguma coisa, roupa, louça, para tomar banho. Imagina você passar 3 dias sem tomar banho. Você fica um pouco desajeitado, né? Por isso que Jesus se compara com a água da vida. Que lava, que purifica, que dá vida, que faz brotar, que dá o fruto do alimento. Sem a água, irmão, os preços aumentam. Ou seja, sem água, ninguém sobrevive. Por isso que Jesus representa a água da vida. Sem Jesus, você não sobrevive. Ninguém consegue sobreviver. Você pode pensar, não, mas eu vivo. Não vive, irmão. Porque se você não tem Jesus no seu coração de verdade, eu tenho. Não é só falar. Você tem que estar aqui enquadrado. Você não pode estar enquadrado nesse versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática, ou todos aqueles que praticam a mentira. Então, se você está enquadrado aqui nesse versículo 15, então não adianta você dizer que tem Jesus no seu coração, porque você está sendo impuro, você está sendo imundo aos olhos de Deus. Então, Jesus, ele é a água da vida. Ele é a água da vida, que todos nós precisamos da água. Ele é a raiz que dá vida, que faz brotar, que faz a árvore ficar verdinha o tempo todo, dando os seus frutos. Essa árvore é você. E a brilhante estrela da manhã, que de manhã até no começo da noite e vai estar presente em toda a sua vida. Então, fora fica esses. Agora, volta um pouquinho para Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8. Volta. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. O título dessa palavra é O Novo Céu e a Nova Terra. Dessa palavra aqui. O Novo Céu e a Nova Terra. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu tenho um vídeo que eu postei recentemente, falando sobre a morte, né? A segunda morte. Por que a segunda morte? Porque a primeira morte é aquela que você morre, que alguém te coloca dentro de um caixote, né? De um caixão para enterrar. É a primeira morte. E a segunda morte? É a morte que você é julgada para ir para o inferno. A morte eterna. Então, Jesus disse, quanto, porém, aos covardes, o que é covarde? É a pessoa que faz covardia. É a pessoa que é injusta, que quer ganhar em cima dos outros, que quer se beneficiar em cima dos outros, que os outros trabalham para ele e ele não paga, que vê a pessoa faminta e ela tem condição de ajudar e não ajuda. É aquela pessoa que só quer para ela. É aquela pessoa que tem medo de servir a Cristo pelo preço que ela tem que pagar, de renunciar ao pecado. E aos incrédulos? O que é incrédulo?
é aqueles que não crê na palavra do Senhor. Ela crê em tudo, ela crê na benzedeira, ou na benzedora, como quiser chamar. Ela crê no benzedor, ela crê na fitinha, ela crê na toalhinha, ela crê no azeite, ela crê na lâmpada, ela crê no sangue lá do suco de uva, ela crê na fronha, ela crê na meia, ela crê é tanta coisa, irmão. No galho de arruda, na rosa, né? Você recebe uma rosa sem raiz, aí o sujeito vai lá e diz assim, olha, se essa rosa murchar, é porque todo o mal da sua vida foi para a rosa. Irmão, a rosa vai murchar, porque essa rosa está sem raiz. Não tem como não murchar. Mas a pessoa crê, ela é incrédula para Jesus, mas crê que a rosa sem raiz vai morrer, vai murchar, vai morrer, vai murchar mesmo. Agora, se você receber uma rosa na raiz e molha ela todo dia e ela murchar, realmente tem uma coisa errada na sua vida mesmo. Mas fora da raiz, o que nós terminamos de ler aqui? Jesus é a raiz que dá vida. Né? Então, os incrédulos é aqueles que não crêem na palavra de Deus. Ela crê e diz, eu creio, mas não pratica, irmão. Então você não crê. Você não crê. Se o médico dizer para você assim que está com câncer, olha, você vai sair de Brasília e vai até São Paulo a pé, se eu não me engano, é umas 16 horas de Brasília a São Paulo, de ônibus. De avião deve ser 1h20, 1h30, acho que não vai nem tudo isso. Mas se o médico dizer assim, se você está com câncer, você vai daqui de Brasília para São Paulo a pé, você vai ficar boa desse câncer. Ela sai da mesma hora, porque ela crê na palavra do homem. Mas esse incrédulo que a Bíblia diz aqui, não é você crer, não é você ser incrédulo com a simpatia, com o que os homens falam, ou se dão dentro das igrejas. Esse incrédulo perante a palavra do Senhor. Os impuros, ou seja, os abomináveis. O que é abomináveis? É aqueles que faz algo totalmente diferenciado à palavra de Deus, que abomina. Aqueles que rejeitam a palavra do Senhor e que comete algo abominável, por exemplo, o estuprador, o assassino. Quer dizer, todos que praticam a injustiça são abomináveis, cometem atos abomináveis aos olhos de Deus. Os assassinos, irmão, não é você matar apenas alguém. Tem os assassinos que se matam a si próprio, no pecado. Na prostituição, no adultério, no cigarro, na bebida. E tem também aqueles assassinos de almas, né? Aqueles que firmam povo nos objetos, nas campanhas. E aí quando na igreja não tem campanha e nem objeto, as pessoas não vão para a igreja. Porque as pessoas não vão buscar Jesus, vão buscar os objetos, os seus favores, os seus objetivos. E o objetivo do cristão, meu irmão, é salvação. É a vida eterna. E os feiticeiros, é aqueles que fazem feitiço. Os espíritas, que não se arrependem dos seus pecados. É aqueles que acreditam em feitiçaria, ou seja, na fitinha, no benzedor. A fitinha, bota uma fitinha no pulso, uma fitinha vermelha. Isso não deixa de ser um trabalho de feitiçaria. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim, também fica de fora quem? Os covardes, os idólatras e todos os mentirosos. O que é mentirosos? É aquele que falta com a verdade. Aqueles que mentem. Por exemplo, aqueles que rejeita a palavra de Deus, diz, não, mas todo caminho leva a Deus, é um mentiroso. Aqueles que ficam no pecado e dizem, não, mas Deus é amor, vai me salvar assim mesmo, é mentiroso. Aqueles que ficam inventando coisas
para ganhar ali na frente é mentiroso. Aqueles que dizem assim, não, só entrou tanto na empresa, entrou 30 mil, não, só entrou 15, é mentiroso. Aqueles que vai fazer um orçamento de um trabalho e às vezes precisa de 15, pede 30, porque 15 é para ele, é mentiroso. E ladrão também. Enfim, aqueles que inventam coisas são mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que é a morte eterna. Por quê? O lago que arde. Você sabe o que é arder? Passa a pimenta nos seus olhos, para você ver. Vai arder, vai queimar. E o enxofre, ele ajuda mais, queimar mais forte ainda. Irmãos, leia a Bíblia. Busca Deus, para de brincadeira. Para de enganar e de ser enganado. Isso serve para mim, para você, para nós, para pastor, para bispo, para apóstolo, para padre, para papa, para ser bispo, para espírita, para todo tipo de pessoas. Cuidado. Porque a parte que cabe para os cobardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre. Eu pergunto para você, tem gente que diz assim, não, eu acredito no céu, mas no inferno não. Então, você não acredita no céu. Porque a mesma palavra que diz que o céu existe, também diz que o inferno existe. Ah, não, eu acredito que existe Deus, mas o diabo não. Então você não crê que existe Deus. Porque a mesma palavra que fala que Deus existe, fala que o diabo existe. A mesma palavra que diz que existe o céu, diz também que existe o inferno. Então, irmão, não adianta você brincar. Você brincar, você ficar apegado nas coisas desse mundo, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Que Deus possa lhe abençoar grandiosamente no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos fiquem na santa paz no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique todos na paz no nome do Senhor Jesus. Reflita nesta palavra, nesta mensagem. Deus abençoe. Sei que um dia eu vou encontrar meu Senhor, meu Pai, Jeová, na mais linda cidade de luz, viverei só pra te louvar. Hoje em meu coração há mais fé e mais amor. Vitória alcancei, aceitando a ti, Senhor. Jesus, 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 Jesus,
eu vou encontrar Pedro, Tiago e João, todos unidos em uma só fé.